Olá, boa tarde. Hoje eu queria falar um pouco sobre intuição. A percepção rotineira, assim, no senso comum. O que é a intuição? Intuição é, sei lá, um negócio meio místico que você canaliza, recebe do astral, uma sabedoria que mora em você, ou algo às vezes até meio que tirano, tipo, eu sei que tem que ser assim e só pode ser assim porque eu acho que tem que ser assim. Isso muitas vezes não é intuição. Muitas vezes isso é o nosso jogo moral, a nossa função sentimento, que é valorativa e que coloca algumas regras assim pautadas numa moral pessoal ou coletiva ou ancestral, e as coisas têm que ser assim. E as pessoas acham que às vezes isso é a intuição delas falando. A intuição, ela amplifica, ela tira um pouco a gente desse contato com a realidade, leva a gente para outros mundos, para outras possibilidades, para o mundo da fantasia, do imaginário. Isso não é algo místico, isso é algo possível de ser experienciado. São fatos psíquicos, são realidades interiores. A nossa fantasia, ela tem vida própria, ela tem uma narrativa, um destino, um porquê por si só. E vá pela sua intuição. Muitas vezes quem é muito intuitivo é bem ao contrário. Eu ouvia isso na terapia há muitos anos atrás, que eu faço terapia, como eu atendo como terapeuta, eu preciso fazer terapia, é muito importante para o meu trabalho, para o meu desenvolvimento e tomar consciência de algumas partes em mim. E uma terapeuta, ela me falava, não vá pela intuição. E eu não entendia, assim, como, nossa, ela tá indo no contrafluxo, né? Hoje em dia todo mundo fala, vai, siga a sua intuição, vai pela sua intuição. E ela tá falando para eu não ir pela minha intuição, porque era realmente a minha função superior, era o meu modus operandi, era a forma que eu sempre ia. E muitas vezes com uma certa desconexão do corpo, da realidade, dos pés, da realidade, falando no sentido assim bem restrito mesmo, porque a gente fala realidade é sempre em um sentido restrito, porque a minha realidade, a realidade que eu quero fugir é diferente da sua realidade. Muitas vezes para o intuitivo, fugir da realidade é para o mundo do imaginário, da imaginação, das suas fantasias, estar com elas, algo que eu gosto muito, é uma preferência pessoal. E às vezes para a pessoa que não tem isso, que é dissociada disso, que não faz esse mergulho nas próprias fantasias, que nega esse âmbito, às vezes ela precisa justo ter esse contato. Então o que você precisa depende muito do que lhe falta, daquilo que você não desenvolveu, o intuitivo, a conexão dele com o fazer, com dar vida, fazer fluir essas fantasias, dar um sentido, levar partes dela para a minha realidade, para o mundo, fazer uma conexão com o mundo. Para ele, essa parte é muito difícil e é muito importante, assim como para um tipo mais sensação, não restringir tanto, ampliar as possibilidades, olhar pelas diversas possibilidades de narrativas e ângulos que uma mesma coisa pode ser vista, também ampliaria a consciência dele e o sentido de realidade, até no sentido de rigidez para consigo e para com o outro. E assim como para aquele que é muito pensamento, também é maravilhoso ele ter um discernimento em relação às coisas, ele é aquele que pergunta para o tipo sentimento, mas espera aí, mas isso não é uma questão sua? Será que isso é uma questão coletiva? Se você fala, não, tem que ser assim e pronto, mas será que esse tem que ser assim e pronto não é uma regra, um padrão moral seu e a gente nega eles? Em nível social, assim, é algo que a gente é movido, é pautado na nossa moral, numa moral ou coletiva ou pessoal, e a gente nega, a gente veste de muitas formas, assim, não, isso, eu tô... A própria ciência em si, ela se coloca nesse lugar de neutralidade que é importante, mas nunca o ser humano está
destituído do seu senso de valor, das suas preferências morais. Então as coisas andam juntas, assim. Uma outra visão, assim, as pessoas falam, o racional, ele é frio, e muitas vezes não é essa questão do racional que se dissocia facilmente do emocional. Eu acho bem ao contrário, o tipo pensamento é um tipo que é muito emocional. Eu convivo com tipos pensamentos e eu percebo que o que move é a função inferior, é a função sentimento que governa a pessoa, que ela vai por um julgo moral, mas na cabeça dela ela tá pensando, ela não percebe, não é que ela não tem a questão do valor pessoal, é que a questão ali é que não é tão consciente. E na nossa sociedade, essas funções inferiores seriam as funções que são mais reprimidas, talvez sejam tanto a intuição, no sentido de que cresça, sai do mundo da fantasia, a realidade ela é pragmática e concreta e isso é besteira, isso é infantil e a gente menospreza um lado. Eu acho que quem sai perdendo, os tipos preferencialmente intuitivos, são mais oprimidos, são mais castrados nesse sentido adaptativo de ter que crescer, exceto que sejam muito privilegiados, que possam viver o que vieram para ser, mas não é. A gente tem que pensar na realidade social, nem todo mundo consegue concretizar seus potenciais. Infelizmente, a gente às vezes oprime um lado em decorrência de uma família que oprime o intuitivo, que oprime um tipo sentimento, que ridiculariza um tipo sentimento que é mais fluido, é valorativo, é mais pessoal, então ele acaba sendo, e se eles tiverem alguns núcleos assim, desprezado, ridicularizado ou não visto. Como a gente faz, como um tipo pensamento faz com as próprias emoções, com os próprios sentimentos, aos quais algumas vezes ele não pode estar presente. Então a gente pensa novamente nessa questão da realidade, você foge da realidade. Cada um foge de uma realidade diferente, de algo que não suporta em si. Esse algo que não suporta em si, o seu calcanhar de Aquiles tem muito a ver com você, com a sua preferência, com uma escolha valorativa pessoal. Semana passada eu conversei com uma pessoa, com uma jovem, e ela falou, por exemplo, que sente que está sempre fugindo de algo, assim, que a vida dela é um fugir. E a gente vive isso, me chamou a atenção, porque a gente vive isso em maior ou menor escala, alguns fazendo uso de medicação, outros não, outros de outras formas, assim, mas o que é essa realidade que eu fujo? O que eu não quero? O que eu não posso sentir? A própria função inferior, assim, considerar algo inferior, tem um sentido de valoração. O que eu considero inferior, que eu não posso ter, que eu me protejo disso, que eu fujo disso, que eu alço grandes alturas, muitas vezes está no corpo, muitas vezes está no sentimento, muitas vezes está naquela fantasia que eu não posso ter. Do que eu estou fugindo? Essa seria a pergunta, e ela é bem pessoal, vai da reflexão de cada um, e isso diz muito sobre nós. E voltando para aquela minha terapeuta, eu percebi sim, até vou falar o nome dela, eu percebi sim, Luciana, ao longo do tempo, que eu sou muito boa em ficar tendo ideias e produzindo ideias e tendo milhares de ideias e vendo as coisas de milhares de formas. E trazer para o chão, sustentar, ficar nessas ideias, dar continuidade, não ficar, o intuitivo pega tudo no ar e muitas vezes se perde dos processos, se perde do corpo, do esqueleto das coisas, que é o que eu trabalho na minha vida pessoal, que é o que eu busco através das terapias, até sair de uma linha junguiana, assim, e tô indo para linhas mais corporais, mais voltadas para o corpo, percepção, respiração, aterramento, para unir isso.
Eu não quero mais ter essa preferência por um lado, eu quero poder dançar, integrar essas duas partes em mim. E uma parte que ficou descontinuada ali do meu vídeo, que eu ia falar daquele que afasta as emoções, nem sempre é um tipo pensamento, porque as emoções têm o tipo pensamento. Um tipo intuitivo muitas vezes consegue ser muito mais frio e desconectado. Por ele desconectar do corpo, ele tem mais facilidade de desconectar das emoções, porque as emoções, aquilo que a gente bloqueia, tá no nosso corpo, tá naquela dor, tá, aquilo que a gente cala, fala em algum lugar, em alguma trava, em algum bloqueio respiratório, em alguma dor, em algum desconforto. Fala assim, mas num sentido que muitas vezes a gente não entende, não quer ouvir ou foge dele, assim, precisa de um apoio, de um suporte, de uma preparação para estar com aquilo que a gente foge. E a terapia é em partes, cada vez eu falo que é uma coisa diferente, eu sei, mas é em partes, é encontrar esse nosso mecanismo de fuga e despotencializar esse monstro, entender do que a gente está fugindo, em partes, percebendo os nossos limites, né? Não passando por cima deles, estando com eles, estando com a nossa inferioridade, com os nossos limites, que a gente aprendeu só a estar com a nossa superioridade, com aquilo que é bom na gente, e ter vergonha daquilo que não está desenvolvido, daquilo que foi deixado de lado. Então a gente dar a mão do nosso superior, abraçar o nosso inferior e a gente reconhecer a força, o potencial está no nosso inferior, não no nosso superior. Bem, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo, senão vou estender muito aqui. Obrigada.